Os alertas de desmatamento na Amazônia atingiram o menor valor histórico para o mês de fevereiro. Quando comparada ao ano passado, a taxa representa uma queda de 64,3%. Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, foram registrados 81 quilômetros quadrados desmatados no mês, o que representa uma área semelhante à cidade de Vitória, capital do Espírito Santo. Apesar disso, o problema existe e ainda é bem relevante. Então, para falar sobre o tema, a gente faz conexão com a geógrafa da SOS Amazônia, a Daniela Dias. Daniela, boa tarde. Seja muito bem-vinda ao Conexão Record News. Boa tarde, Kelly. Muito obrigada. Bom, qual que é a análise, que a gente pode fazer em relação a esse resultado do mês de fevereiro? É um resultado positivo, isso é fato. No entanto, isso não significa que os esforços precisam, aplaudir, a gente diminuir os esforços. Muito pelo contrário, eu acho que o resultado que nós temos agora, ele é resultante de um esforço que vem sendo feito, nas ações de fiscalização, de monitoramento, de implementação das políticas públicas contra o desmatamento queimada, mas a gente também precisa estar atento aos outros indicadores, às outras variáveis, A gente fechou 2024 com uma diminuição do desmatamento, mas com um aumento muito significativo, principalmente nos últimos 15 anos, da degradação florestal, especialmente resultante aí do processo de queimadas que a gente viveu no ano passado, em todo o Brasil, e dos efeitos disso, Então, acho que é um dado relevante, é uma vitória de fato, considerando o caminho que vínhamos seguindo, no entanto, ainda há um longo caminho a percorrer. E nesse longo caminho a percorrer, Daniela, quais são os principais desafios? Eu acho que nós temos um dos principais desafios, que é manter os nossos compromissos, E aí isso significa também trazer algumas conversas desconfortáveis, A gente precisa também, acho que acredito veementemente que retirar um pouco, ampliar um pouco esse diálogo para colocar os diversos outros setores na mesa, A gente não vai conseguir discutir ambição climática, conseguir discutir resiliência climática, adaptação climática, se a gente não colocar todos os setores, econômicos, sociais, na mesa para conversar sobre isso. E o consenso é um ponto fundamental, E a gente vai ter que conseguir chegar no consenso, a gente precisa trilhar esse caminho. Ele é ardoso, ele é muito difícil, ele demanda pesquisa, ele demanda estudo de campo, ele demanda levantamentos complexos, mas é necessário se a gente quiser cumprir com o que temos firmado, em âmbito nacional e internacional. E de que forma, esse ano, o ano de COP30, sediado aqui pelo Brasil, pode ajudar nesse processo, Daniela? Eu acho que a gente vem numa tentativa de retomar o nosso protagonismo na agenda de clima, que eu acho que foi negligenciado nos anos passados, recentes. No entanto, a gente precisa tomar cuidado com compromissos que às vezes nós apoiamos, A gente precisa pensar que considerar a ação climática, ela não pode estar restrita somente a diminuir desmatamento, diminuir queimada, diminuição de exploração de petróleo, Isso é um ponto fundamental. A gente nunca pode esquecer que combustíveis fósseis são um dos maiores inimigos e emissores de gases de efeito estufa que causam mudanças climáticas, mas a gente também precisa pensar que a gente também está falando de educação, Que mudanças climáticas também alimentam uma desigualdade, racismo ambiental, racismo climático, e que isso precisa ser considerado, A gente, em um ano de COP30, o Brasil ele precisa ser ambicioso e corajoso para colocar meios e propostas para que a gente possa pensar em adaptação. Hoje nós estamos, eu acredito, em um momento já de pensar a adaptação, E, infelizmente, alguns cenários que a gente poderia ter mitigado não fizemos lá atrás, E eu acho que esse estresse climático, a natureza já está dando sua resposta, e eu acho que enquanto país, que abriga, que estamos dentro de uma das maiores florestas tropicais do mundo, a gente precisa também tomar esse compromisso para a gente.
É, porque as mudanças climáticas chegaram, né? Elas já causam prejuízos, mortes no Brasil, mas mundo afora. Então, veja, é um problema já que chegou, não é que a gente está prevendo, né? Ele já chegou. E dito isso, né, muitos especialistas dizem, olha, a floresta, ela vale mais, ela gera mais recursos de uma forma geral em pé. Né? Então, você acredita que ainda falta a informação e dados realmente, até para mostrar para todos os setores de como eles podem agir de uma forma respeitosa com o meio ambiente, até para economicamente falando também, e ter esse conceito que a floresta em pé, ela vale muito mais? Eu acho que conhecimento nós temos bastante, avançamos bastante nisso. Mas eu acho que a gente precisa conseguir realmente trazer algumas pessoas-chaves para iniciar o diálogo, né? Eu acredito veementemente, e também enquanto organização a SOS Amazônia acredita realmente que a missão de manter a floresta em pé, ela não é somente para fins, digamos assim, diretos como microclima, né, ou a sombra, ou diminuir a temperatura e deixar um pouco mais fresco, mas a gente está falando também de dar dignidade às pessoas, né, e essas pessoas que eu estou falando, elas estão tanto no âmbito urbano como no âmbito rural. Né? A gente está falando de manter áreas protegidas, de manter direitos indígenas, de manter direitos de comunidades tradicionais que vivem da floresta e que essa vivência ela não é só subjetiva, né? Ela também é muito objetiva, porque é você se manter naquele território, tendo renda, tendo acesso, tendo poder de compra e também, né, vendendo produtos. A gente também está falando de uma cadeia que alimenta a segurança alimentar, que alimenta cadeias socioprodutivas da biodiversidade, né, que alimenta indicadores de biodiversidade. E que isso nos trazem qualidade de vida, né? Tanto para quem está no campo e também para quem está na cidade. Né? Então, eu acho que... E aí a gente precisa também, talvez, aprofundar os estudos sobre os efeitos das mudanças climáticas na própria produção agropecuária, por exemplo. Né, que a gente veio vendo, né, principalmente nessa safra agora, os efeitos disso, né, os efeitos da seca do ano passado, os efeitos dos extremos climáticos. A gente precisa conseguir trazer indicadores para mostrar que os efeitos das mudanças climáticas, eles não atingem um grupo específico, né? Não é só um pequeno grupo. As mudanças climáticas, os extremos climáticos, eles atingem produção, eles atingem pessoas, eles atingem cidades, né? E a gente precisa conseguir dialogar e fazer esse esforço para colocar todo mundo na sala. Exato, e aí traçar estratégias realmente que beneficiem a todos. Muito obrigada, viu, Daniela, pela análise, pela participação. Uma boa tarde, até a próxima. Muitíssimo obrigada, uma boa tarde. Obrigada mais uma vez.